Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente de tudo que eu já gravei em minha vida. É um vídeo que meus amigos estão há muito tempo pedindo pra eu gravar e vai ser um vídeo de curiosidades históricas. Eu não sei porquê, mas eu simplesmente vou juntando umas curiosidades inúteis na minha cabeça e é isso aí. Um tanto de gente gosta de ouvir, os meus amigos gostam muito, eles acham muito engraçado, acham muito irritante. Eu costumo falar um tanto de curiosidades inúteis, sabe assim, quando você tá almoçando, aí o assunto acaba, aí eu solto, sabia que o garfo foi introduzido numa corte francesa por uma princesa bizantina no século X? E aí eles pensam, legal, Débora, qual foi? Aí, com o passar dos anos, eles perceberam que isso era uma tendência. E perceberam que eu tenho umas curiosidades meio inúteis, mas muito legais, guardadas na minha cabecinha. E ficaram falando, tipo, Débora, faz um vídeo falando isso. Então hoje teremos uma seleção de curiosidades históricas pra você jogar na roda de amigos quando vocês estão conversando, para falar no bar, pra você parecer mais inteligente, pra chegar naquela gata na balada. Afinal, assim, imagina você está na balada, tuts tuts, quero ver. Ele chega um boy no seu ouvido e fala, ei, sabia que Napoleão inventou a margarina? Eu beijo. A primeira curiosidade é pra quem fala francês. Sabe aquelas palavras em francês que você pronuncia o A, tipo moi, toi, etc? Então, antes, originalmente elas não eram pronunciadas assim. Na gramática original de séculos atrás, as palavras terminadas com OI não eram pronunciadas como o A, eram pronunciadas como OI. Então você não falava moi, toi, você falava moi, toi, etc e tal. Mas a corte francesa, sendo chata como elas eram, inventaram essa de chamar as coisas de UA. Então pegou entre os nobres franceses e o povo, os plebeus, quiseram imitar e começaram a falar moi, toi também. Então eles tiveram que mudar a gramática alguns séculos depois. E hoje, quando um francês escreve alguma coisa que termina com oi, você tem que falar UA. Bem inútil, mas é uma realidade. Outra curiosidade é sobre os gatos. Eu consigo fazer um vídeo inteiro sobre a história dos gatos, porque isso é muito interessante. Mas, em resumo, os gatos foram muito importantes na antiguidade, porque eles são a única forma de você matar ratos, e ratos transmitem muitas doenças, entre elas a peste negra. Então, assim, na Saxônia, na Alemanha, até séculos atrás era um crime se você matasse um gato. Inclusive, você tinha que pagar uma multa muito gigantesca se você matasse um gato. Quando as pessoas se divorciassem, elas tinham que separar entre os bens delas os gatos que elas tinham. Então, assim, gatos são muito importantes pra história da humanidade. É uma história muito engraçada. Um dia eu posso explicar por que gatos pretos dão azar e por que as pessoas não gostam tanto de gatos, mas enfim, até poucos anos atrás era crime você matar gatos na Alemanha. Outra curiosidade super legal sobre a BMW. Então, a BMW, que é uma empresa que faz carros e tal, que a gente conhece, é uma empresa alemã que produz carros e motores e motos e etc. Mas originalmente ela não era assim. A empresa BMW, antes mesmo de se chamar BMW, era uma empresa que produzia motores e motores de avião. E eles fizeram aviões para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Só que como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, a BMW foi proibida de continuar fazendo aviões. Então o que eles fizeram foi simplesmente transferir a tecnologia que eles tinham para fazer motores de carros. Então eles passaram a fazer carros ao invés de aviões. Tanto que o símbolo da BMW, que muita gente acha que é, sei lá, só um risquinho, é na verdade uma hélice de avião com o símbolo da Saxônia, da Bavária, porque é uma empresa alemã. Outra coisa que surgiu na Primeira, se eu não me engano, ou na Segunda Guerra Mundial, foi o óculos de aviador. Pra quem não sabe, óculos de aviador é esse óculos que tem esse formato meio bizarro e que ele tem um degradê. Ele é super escuro, geralmente azul no topo, e ele vai clareando até ele ficar transparente na bordinha. E os óculos aviador foram feitos na Segunda Guerra Mundial por uma empresa italiana chamada Ray-Ban. Ela se ofereceu para fazer os óculos dos aviadores, por isso que chama óculos de aviador, que iam pilotar aviões, obviamente, na Segunda Guerra. Só que qual que é a questão? Os aviadores estão voando no céu e pilotando os aviões. Só que ao mesmo tempo que o sol tá indo na cara deles, eles precisam ter uma plena visão do painel de controle para apertar todos os botões certos e tudo mais. Então a Ray-Ban fez esse óculos de aviador porque ele tem um degradê, que em cima ele é azul, então tampa os raios solares para a pessoa enxergar direito, mas embaixo ele é transparente para que os aviadores conseguissem ver todos os botões do painel. Então assim, o óculos de aviador existe por causa disso, só que ele não era nada popular, até o Tom Cruise usar a óculos de aviador no filme Top Gun. Então virou moda e hoje todo mundo usa, mas ninguém sabe por quê.
Agora você sabe. E o que eu falei no início do vídeo sobre Napoleão ter inventado a margarina é um pouquinho verdade. Porque o que acontece? Os franceses têm muito costume de comer manteiga, né? Colocar no pão e na comida e etc. Só que manteiga, a gente sabe, ela derrete muito fácil e ela fica líquida muito facilmente. Então o que aconteceu? O Napoleão precisava de uma manteiga que desse pra ele levar na guerra com ele, com os soldados dele. Só que precisava ser uma manteiga que não derretesse tão fácil e uma manteiga que fosse barata pra todo mundo levar. Voilá! Margarina. Uma característica muito peculiar dos vikings é que eles deixavam as mulheres encarregadas de todas as finanças porque eles achavam que matemática era bruxaria. Última coisa que surgiu na Segunda Guerra Mundial dessa vez foi a Fanta. O que rola? A Coca-Cola, obviamente, tinha fábricas para produção de Coca-Cola na Alemanha. Só que durante a Segunda Guerra Mundial ela teve muita dificuldade de entrar em contato com os Estados Unidos para ter a matéria-prima e produzir a Coca-Cola lá nas fábricas da Alemanha. Porque, obviamente, a Alemanha e os Estados Unidos estavam um contra o outro na Segunda Guerra Mundial. Então, o que a Coca-Cola da Alemanha decidiu fazer? O seu próprio refrigerante com os ingredientes nativos da Alemanha, que aí ela não ia precisar ter que importar tudo lá dos Estados Unidos. Então eles decidiram usar as fábricas da Coca-Cola para fazer um refrigerante com os ingredientes que eles mais tinham na Alemanha. E as frutas mais produzidas pela Alemanha são a uva e a laranja. Então, voilá, Fanta uva e Fanta laranja. E é por isso que a Fanta é da Coca-Cola, porque surgiu aí. E aí o pessoal gostou e pensou, legal, vamos fazer Fanta em outros lugares também, vamos fazer Fanta de vários sabores e... Fanta, existe. Outra coisa muito peculiar é o motivo pelo qual quando a gente perde uma coisa, a gente pede pra São Longuinho encontrar essa coisa pra gente. Acontece que no ano de 999, o Papa Silvestre II, ele estava determinado a tornar os longinos, que foi um soldado romano, enfim, torná-lo santo. Só que acontece, para você beatificar uma pessoa é uma burocracia muito grande que a Igreja Católica exige até a pessoa virar um santo. E aí esse Papa, ele estava muito determinado, só que ele perdeu toda a papelada, todos os documentos que ele tinha para fazer a beatificação do Longinos. Então ele, em extremo desespero, acabou pedindo pro próprio Longinos, fazendo uma oração, pedindo: Longinos, me ajuda a encontrar as suas coisas para eu conseguir fazer você virar um santo. E aí ele encontrou, e aí ele contou isso para todo mundo e o São Longinos adquiriu essa fama de encontrar coisas perdidas, porque ele encontrou os documentos perdidos que fizeram com que ele virasse um santo. Você, que se chama Bruno ou Bruna, seu nome não é um nome, é um adjetivo. É que em italiano, Bruno e Bruna significa moreno e morena. Só que muitos imigrantes italianos vieram pro Brasil, então um tanto de gente acabou chamando seus filhos de Bruno e Bruna, sem saber que na verdade falar io sono Bruno ou io sono Bruna significa simplesmente eu sou morena, eu tenho cabelo castanho, e não meu nome é Bruno. Então, vários erros de tradução, e hoje é um dos nomes mais comuns no nosso país. Mas é lindo, tá, gente? Brunos e Brunas, seus nomes são um erro de tradução maravilhoso, ok? Outro adjetivo italiano muito engraçado é o verbo staccanovista. É porque acontece que na época da União Soviética, um cara que ganhou um prêmio do próprio Stalin foi um cara chamado Stakhanov, porque ele ganhou um prêmio de melhor trabalhador da União Soviética, porque ele conseguia fazer em um dia o trabalho de 35 homens. Então ele acabou ganhando um prêmio do Stalin pelo esforço dele e tudo mais. Só que isso teve uma repercussão meio negativa, né? Porque não é saudável uma pessoa fazer o trabalho de 35. E aí eles inventaram um termo staccanovista, que é o workaholic, é uma pessoa viciada em trabalho. Em italiano, a gente chama de staccanovista por causa do Stakhanov, que trabalhava por 35 pessoas e... enfim... legal. Outra coisa legal também é a origem da palavra desejo. Tanto em português, em francês, em italiano, em romeno, em todas as línguas derivadas do latim, a palavra vem de desidérios. De, em latim, é um prefixo para queda, né? Decrescente, decair, significa queda. Isiderium significa corpo celeste. Então, desiderium significa um corpo celeste caindo. É o nome que eles usavam para estrela cadente. E o que você faz quando você vê uma estrela cadente é um desejo. Então, o próprio nome estrela cadente deu um nome pro que a gente faz quando a gente vê, deu um nome pra desejo. E também essa conotação de vontade, de sentimento que a gente tem, né? Ai, tô desejando alguma coisa, tô desejando uma pessoa, vem também das estrelas cadentes. Porque como antigamente as pessoas não entendiam o motivo pelo qual as estrelas estavam caindo, elas sentiam que era alguma coisa dos deuses, ou que era uma bênção, então elas sentiam um sentimento muito bom de eu tô conseguindo alcançar as estrelas. Então, desiderium significa não apenas o desejo que você faz quando você vê uma estrela cadente, mas esse
gostosinho, esse quentinho que você sente no coração quando você vê uma estrela cadente, quando você sente que você está mais perto das estrelas, uma coisa do tipo. Então, a palavra desejo veio disso aí. E, por último, a história dos chocolates M&M. Essa é bem legal. Acontece que na Guerra Civil Espanhola, os soldados eles tinham o costume de levar chocolates pra guerra e eles envolviam esse chocolate em uma camada de açúcar. Por quê? Chocolate é algo que te dá energia, que você pode levar pra todo lugar, mas ele derrete. Então, quando você coloca açúcar em volta dele, ele não derrete, ele fica mais resistente. Então, dois caras cujos sobrenomes terminavam com M decidiram comercializar esse chocolate com açúcar em volta. Então, eles decidiram fazer chocolates pequenininhos com uma camada colorida de açúcar em volta e venderam com o nome de M&M's, porque era Morris e Murray, se eu não me engano, o nome dos dois sócios que fabricaram, que inventaram essa ideia toda. E começou a ficar popular e hoje, até hoje, a gente come M&M. É um chocolate que custa derreter por causa da camada de açúcar duro que tem em volta dele, que deixa ele coloridinho. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um piate nesse vídeo, se inscreva no canal e também deixem aqui nos comentários outras curiosidades históricas que vocês conheçam, o que vocês acharam desse vídeo, qual foi a curiosidade favorita de vocês. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. E também fiquem por dentro das minhas redes sociais pra ter uns spoilers dos vídeos que estão vindo por aí, que eu tô viajando e gravando um tanto de coisa. E eu espero que vocês estejam gostando disso tudo. Muito obrigada pela paciência pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.